O Senhor enviou Moisés, o Senhor enviou os juízes, ele cita aqui no versículo 11, né? Jerubaal, Baraque, Jefté, o próprio Samuel. Pessoas, tem tantos outros. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver quantas pessoas o Senhor levantou para livrar o povo. E você vê a vida de Moisés. Lá em Hebreus, capítulo 3, o escritor fala que Moisés ele foi fiel em toda a casa de Deus. Moisés é o protótipo de Cristo no sentido de intercessor, no sentido de libertador. Então, aí Samuel está aqui dizendo, olha, vocês, toda vez que vocês pecaram e que vocês se viram em apuros, o Senhor foi misericordioso e levantou sempre uma pessoa para estar à frente das batalhas, para livrar vocês dos seus inimigos. E vocês não entenderam isso, vocês ainda pediram, além de todos os pecados que vocês já cometeram, vocês ainda acrescentaram mais esse, de pedir a ele um rei, como se Deus já não estivesse guiando vocês. E a gente vê, né, se a gente lembrar da saída do povo do Egito, como o Senhor foi com mão forte livrando o povo, e depois durante a caminhada do deserto ele estabeleceu uma nuvem. E aquela nuvem que havia sobre o povo, que à frente do povo guiava, dava direção. Quando a nuvem parava, indicava que devia parar, que deveria descansar, e quando aquela nuvem se levantava, era sinal de que eles deveriam avançar, e eles seguiam a nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. O Senhor nunca deixou o povo sem direção, sem uma palavra, sem um governo. E no entanto, por que eles pediram um rei? A gente falou disso alguns capítulos atrás. Porque eles olharam para as outras nações. E toda vez que a gente olha para o mundo, para a vida do outro, para a vida do vizinho, a gente vai cair no erro da comparação e vai desejar viver daquela forma. E vai desejar ter aquilo que a pessoa tem. Vai desejar se mover, se movimentar de acordo com o que é. Eu acredito que todos aqui já tiveram essas experiências de você ir na onda. Tá todo mundo fazendo, né? É o normal. Só que o normal do mundo não é o normal de Deus. O normal do mundo é a anormalidade diante do Senhor e do propósito dele. Então o povo olhou para as nações e viu que todas as nações tinham um rei. E eles também queriam ter um rei, porque eles queriam ser igual. Então fica já essa palavra para você, faça uma reflexão se você não está querendo ser igual a alguém, ou de alguma forma, alguma coisa, algum sistema. Nós precisamos ser iguais a Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus e falar, eu quero ser como Jesus. Jesus é o meu modelo. É para ele que nós precisamos olhar. Porque em Jesus está todo o sistema de Deus, todo o sistema do céu. Nós vamos falar como ele falou, nós vamos orar como ele orou, nós vamos jejuar como ele jejuou, nós vamos vencer as tentações como ele venceu, nós vamos nos entregar como ele se entregou, a gente vai curar pessoas como ele curou. Isso deve ser o nosso foco, olhar para Jesus e viver como ele viveu, porque aí nós estamos no modelo do céu. O resto é invenção do homem e, no geral, é até um caminho de pecado. Então, o povo caiu nesse erro e Samuel dá uma palavra que falou, olha, vocês erraram mais uma vez. Então ele está chamando a atenção do povo. Mas Samuel foi esse profeta assim que ele tinha sempre um coração cheio daquilo que há no coração de Deus, de misericórdia. Falou, olha, vocês erraram, mas o Senhor é misericordioso. Mas Deus tem bondade. Mas vocês são povo dele. E aqui é um segundo ponto para a gente pensar.
como eu e você temos nos portado diante do outro, que muitas vezes a gente olha e fala, nossa, tomou o caminho errado, nossa, essa atitude não vai dar certo, saiu fora do alinhamento, do plano de Deus. É mais fácil a gente julgar, é mais fácil a gente jogar uma pedra, é mais fácil a gente não orar por essa pessoa. E a gente foge de orar por aquelas pessoas que às vezes a gente olha e a pessoa tá toda errada, porque nós temos que entrar num lugar de humildade e sair do lugar de juiz. E olhar para o outro com essa misericórdia, esse coração do Pai, que é cheio de amor e que sempre vai trazer, sempre vai levantar uma pessoa, uma circunstância para que o povo dele volte. Veja que Samuel está falando aqui no 22, pois o Senhor não desamparará o seu povo, por amor do seu grande nome. Porque agradou o Senhor fazer de vós o seu povo. Então isso a gente também tem que ter em mente. Eu e você somos povo de Deus. E aquelas pessoas que estão ao nosso redor, principalmente a nossa família, os nossos filhos, e às vezes a gente olha e fala, nossa, tá tudo errado. Mas é povo de Deus. Os filhos que nós temos, foi do agrado do Senhor trazer esses filhos à existência. É povo de Deus. Aquela pessoa que você está olhando, né, que está perto de você, e que você, meu Deus, a fulana errou de novo, o fulano, né, foi por um caminho errado, é povo de Deus. E Samuel, ele toma uma decisão e ele declara, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Então, se eu e você deixamos de interceder por uma pessoa que está no erro, o texto aqui é claro, nós estaremos pecando contra o Senhor. Por quê? Porque essa palavra interceder, né, ou intercessor, ele é uma figura que ele se coloca em favor de alguém. Ele se coloca entre duas partes, o intercessor. E a intercessão, ela começa no segundo capítulo, no terceiro capítulo de Gênesis. O próprio Deus intercedendo pelo homem. A atitude de Deus cobrir o homem. Já nos leva para esse caminho de intercessão. E ali ele já faz a promessa, eu vou enviar um que vai pisar a cabeça da serpente e vai trazer vocês de volta. Ali já tem uma promessa. Então, o intercessor, e é isso que eu quero falar hoje, já foi metade da nossa live, né? O intercessor é aquela pessoa que está falando com Deus em favor de outra pessoa. E também, aí a gente já entra no profético, é a mesma pessoa que vai falar de Deus para o homem. Então é uma intermediação. Sabe quando você vai falar assim, alguém te pede, fala assim, ai, você conhece aquele político que de repente pode fazer uma indicação para mim em tal coisa. Aquela pessoa, ela vai interceder por você. Não é? Tem filhos que têm mais intimidade com a mãe, então vai falar com a mãe, fala com o pai, assim, assim, assim. Então a mãe está ali no papel de intercessor e vice-versa, né? Então essa intermediação. Ser um intercessor é uma identidade de todos nós. Você tem lá na sua igreja, com certeza, um grupo, um ministério de intercessão. Porém, isso é uma característica inerente a todo cristão. Não é as irmãs lá da intercessão
né, o grupo que é responsável, não é todos nós. É uma identidade nossa. Por quê? Porque nós somos filhos. Se nós somos filhos de Deus, então nós nos tornamos intercessores. Porque nós nos tornamos filhos de Deus a partir da confissão em Jesus Cristo, do nascer de novo. Aí eu me torno filho de Deus. E se Jesus é esse caminho, o que Jesus fez? Qual é o papel de Jesus? Intercessão. Lá em Hebreus, deixa eu ver onde que eu anotei aqui. Será que eu não anotei? Hebreus, acho que é Hebreus 7:25. Diz assim: portanto, tá falando de Jesus aqui, tá? Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O trabalho de Jesus na cruz, esse lugar de intercessor, ele é eterno. Sempre, vive para sempre para interceder por eles. Eles quem? Eu e você, aqueles que desejam, que querem, que se chegam a Deus, que se tornam filhos de Deus. Jesus é o intercessor. E nós entramos nesse ato de intercessão através de Cristo. Sem Ele, nós jamais podemos chegar diante de Deus e interceder por alguém. Aliás, a gente precisa dele como intercessor para estar diante do Pai. Então, é um caminho que nós fazemos através de Jesus. Nós nos chegamos a Deus. E a partir desse momento, nós vamos viver esse processo de santificação, porque o segundo ponto que eu coloquei aqui é um lugar de santidade, a intercessão. Nós vamos viver isso e vamos ter condição de, a partir do sacrifício de Cristo, a partir da autoridade que Ele nos dá em seu nome, sermos também intercessores. Por quê? Que faz parte da nossa identidade. Porque Jesus Ele é. E Ele disse: vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço. Então, é uma identidade. Nossa, faz parte da nossa identidade. João 1:12 fala que a todos quanto receberam, deu-lhes o direito, a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Como filhos, nós queremos fazer a vontade do Pai. E o que o Pai está querendo? Eita. O que o Pai está querendo? Qual é a vontade do Pai? O que será que Deus está querendo para o Brasil? Acho que a minha câmera está precisando de uma intercessão. Ai, meu Deus. Eu até peguei outro computador, mas ele é tão lentinho. Peraí, deixa eu abrir aqui. Ai, Jesus, eu preciso arrumar essa câmera. Então, veja, é a nossa identidade. Você não pode fugir disso. Se você é filho de Deus, automaticamente você passa a ser um intercessor. E isso é profético nas Escrituras, né? Escrituras quer dizer o Antigo Testamento, quando Deus institui o sacerdócio. E a gente vê ali em Levítico, na verdade em Êxodo, né? Deus já fala para Moisés como é que seria. E depois em Levítico a gente vê de uma forma detalhada o que era qual a função do sacerdote, como ele deveria se portar, como ele deveria se vestir, o que ele deveria comer. Gente, tem tudo isso. Sabia? Até o que comer. Nós precisamos prestar atenção. Bom, mas não vou entrar nisso, tá? Porque também não dá tempo. Bom, então é a nossa identidade.
ser um intercessor é estar num lugar de santidade. Salmo 99, versículo 6. Esse aqui é um dos versículos que eu mais acho lindo, sabe? Esse salmo começa dizendo da santidade do Senhor, da grandeza dele, do trono dele, que ele é rei poderoso, que ele ama a justiça. E aí no 6 diz: Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Agora, quando a gente vê a vida de Moisés, Moisés se entregou de uma forma que ele abriu mão. Tá sentindo dor, não? Quem que tá aí com o áudio ligado? Acho que é a Aparecida. Ai, desculpa. Marili, acho que também tá com o áudio ligado. Bom, Moisés, ele se entregou, ele abriu mão da vida dele no palácio, lembra da história? Ele preferiu voltar para o seu povo do que continuar no conforto do palácio. Afinal de contas, ele cresceu ali, gente. Ele tinha tudo para levar a vida dele do jeito que estava, e tudo bem. Mas algo dentro de Moisés incomodava. Porque o Espírito Santo de Deus tem que incomodar eu e você para a gente interceder, para a gente fazer alguma coisa. Se você não se sente incomodado com, sabe, com alguma coisa que é da vontade de Deus, que o Senhor quer fazer, tá errado, tem alguma coisa errada com você. Porque o mover do Espírito de Deus em nós nos leva para esse lugar de intercessão, de querer libertar o outro, de querer curar uma pessoa, de querer dar uma palavra, sabe? Tem que ter isso dentro de nós. Só que aí a gente precisa se entregar, porque não tem como. E Moisés, ele se entregou, ele se doou. Então, interceder é doar-se. Você vai abrir mão de orar por você, para orar pelo outro. Às vezes você só tem ali meia hora para orar e você decide. Fala, não, agora eu vou orar por fulano, vou orar pelo pastor, vou orar por não sei quem, vou orar pelo meu filho. Pronto, já foi a meia hora. Você esquece de você mesmo. E não foi isso que Jesus fez? Deixou a sua glória e veio aqui morrer por nós? Ele não se Qual é a maior doação da história? Jesus. Porque ele morreu por nós. Ele não tirou só meia hora do dia por mim. Não, ele deu a vida. Então é doação. A gente vê aqui em Êxodo 32 uma conversa de Moisés com Deus. Bom, o povo havia pecado, cometido idolatria, fizeram aquele bezerro de ouro, uma coisa tão insana que o povo praticou nesse momento. E aí, Deus fala assim, que ia destruir, no capítulo 32 de Êxodo, versículo 10, agora deixa-me, Deus está falando para Moisés, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Eu quero destruir esse povo. E eu farei de você, Moisés, uma grande nação. O que Deus está falando? Eu vou começar tudo de novo, Moisés. Vou começar com você. Eu vou destruir todo mundo, igual foi no dilúvio, lembra? Destruiu todo mundo e deixou Noé. Só que Moisés já tinha entendido o coração de Deus. E será que Deus estava realmente querendo destruir o povo e levantar Moisés e começar tudo de novo? Eu fico me perguntando, eu creio que não. Eu creio que o Senhor estava procurando uma pessoa, no caso aqui Moisés, Deus estava procurando no coração de Moisés um clamor, para que ele desse a resposta que ele deu. E aqui no versículo 32, ele diz assim, mas agora perdoa-lhe o pecado. Moisés começa a falar com Deus. Ele fala, esse povo cometeu um grande pecado, eles fizeram um bezerro de ouro, é verdade, eles fizeram mesmo, eles não são merecedores, o Senhor tem toda a razão de querer destruir todo mundo, mas perdoa-lhe o pecado.
Ou caso contrário, risca-me do teu livro que escreveste. Gente, olha que coragem. Você tem coragem de falar isso para Deus? Senhor, perdoa meu marido? Ou então, me esquece. O que é isso? O que é essa atitude de Moisés? É amor, gente. Amor pelo povo? Primeiramente, amor a Deus. Porque o povo era importante para Deus. Deus tirou o povo do Egito. Deus cuidou do povo, Deus está cuidando do povo, dando provisão. E a gente vai ver, né, depois nos próximos capítulos o que Deus faz pelo povo. Então o povo era essa nação escolhida que Deus criou através de Abraão. E Moisés sabia disso. Falou, não, esse povo é importante para o Senhor. E eu te amo tanto que eu quero que o Senhor perdoe. Perdoa eles. Não considera, Senhor. E o que Jesus fez na cruz, gente? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Foi mais ou menos isso que Moisés fez. Parece que Moisés estava já numa profecia aqui, olhando para o futuro, dizendo, vai ter um que vai olhar para aqueles que o estão maltratando e vai dizer, Pai, perdoa-lhes. Olha a revelação que Moisés teve no coração dele. Pai, Senhor, perdoa. Ou então me risca do teu livro. Moisés correu risco aqui. E você está pronto para correr esse risco? Para falar, Senhor, perdoa. Eu dou minha vida para que o Senhor perdoe. Então, esse doar-se é entender o coração de Deus. Deus está buscando no seu coração um clamor. Cadê o clamor do seu coração pelo outro? Por alguém que precisa? Aonde está essa entrega? Gente, porque Moisés, o que ele podia falar? Ah, tá bom, Senhor, é verdade, esse povo aí não vai dar, não. Porque eles são idólatras, eles acabaram de receber uma grande bênção e eles já construíram um bezerro de ouro com aquilo que o Senhor deu para eles. E quantas vezes a gente faz isso, a gente vê o outro fazer e a gente fala assim, ah, é verdade, fulano não está merecendo não, porque o Senhor abençoou, o Senhor deu tanta coisa para aquela pessoa, o Senhor deu tantos dons, agora essa pessoa está pegando o dom e está indo fazer coisa, está usando o dom para o diabo. Quantas pessoas a gente olha que estão assim, gente? E aí o que a gente deseja para essa pessoa? Não merece mesmo, não. Só que Moisés entendia, Moisés passou um processo que ele começou a entender a visão de Deus e o coração de Deus. E aí ele diz, olha, perdoa-lhe o pecado. Não quero que o Senhor destrua esse povo, não. É povo teu. Ou então me risca do teu livro. O que Moisés está fazendo aqui? Se o Senhor não perdoar, eu vou morrer junto com eles. Eu entendo que Deus estava provocando o coração de Moisés, sabe? Para que Moisés se posicionasse nessa entrega tão radical. Eu entendo que não há nada mais radical do que a cruz. Nada. E se Deus demonstrou esse amor radical por nós, Ele espera que a gente faça o mesmo. Tem uma canção, né, que fala, quem já pisou no santo dos santos não sabe viver em outro lugar. Quem experimenta o amor de Deus não sabe mais viver da mesma forma, olhando para o outro e falar, cada um que viva a sua vida. Não. Moisés se entregou completamente, ele se doou, né? Eu estou colocando aqui, gente, só um exemplo, eu poderia trazer muitos, né? Esther estava lá também no conforto do palácio. Ela estava de boa, gente. Rainha. Desfrutando. Era a mulher do rei. O rei falou assim para ela, Esther, o que você deseja? Eu te darei até metade do meu reino. Olha, já pensou se eu ouvir isso do rei? E Esther entra na presença do rei, arriscando a sua própria vida. Interceder é arriscar-se.
é comprometer-se com aquilo que Deus deseja. É comprometer-se com o coração de Deus. Deus não queria a destruição do povo de Esther. Deus nunca quis a destruição do povo. Ele sempre corrigiu o povo, sempre permitiu que o povo sofresse a penalidade, as consequências do seu erro, mas no meio, né, da situação, ele sempre vem e fala, pronto, agora eu já ensinei vocês, agora eu vou entrar com misericórdia. E assim é na minha e na sua vida. Quantos de nós já entramos por caminhos tão errados? E o Senhor teve misericórdia, nos buscou, nos resgatou e falou, bom, agora acho que você entendeu, né? Agora eu vou entrar com a minha misericórdia, agora eu tenho um tempo novo para você. Sempre assim. Bom, intercessão também intercessão, gente, é gratidão. Lá no capítulo 4 de 2 Reis, versículo 13. Quem achou pode ler, por favor? 2 Reis 4, 13. Alguém pode ler? Segunda Reis 4, 13. Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente. Essa história, não sei se todos conhecem, é uma mulher que ela não tem nome, né? Chamada de a Sunamita. E ela percebeu que sempre vinha o profeta, o Eliseu, e ela fala para o marido assim, olha, este é um homem de Deus, vamos construir um lugar para ele? E aí diz o texto que ela construiu um lugar no alto, um quarto no alto, colocou uma cama, uma cadeira e uma mesa para que o profeta pudesse se hospedar ali quando ele estivesse na cidade. E aí o profeta, ele ficou olhando tudo aquilo, né, aquela generosidade dela, e ele queria retribuir pelo que ela estava fazendo por ele. Então, a intercessão, ela também é sempre uma atitude de gratidão da nossa parte. Por isso que você ofertar, por exemplo, para um missionário, para um sacerdote, você vai ter sempre a oração dessa pessoa. Eliseu queria interceder por ela. Eliseu queria fazer alguma coisa por essa mulher. E aí ele descobre que ela não tinha filho. E ele profetiza, ele dá uma palavra e fala, você vai ter um filho daqui 1 ano. Ai, gente, eu vou largar essa câmera, vocês vão me ouvindo, tá bom? Porque senão eu distraio muito aqui. Você vai ter um filho daqui 1 ano. E assim aconteceu. Mas veja o que ele fala. Tem alguma coisa que eu possa interceder por você? Por quê? Porque ele recebeu algo dela. E sabe, a gente precisa entender isso como que é algo que o Senhor nos deu. Porque se nós formos depender do que o outro nos dá, às vezes a gente não vai interceder. Que as nossas expectativas muitas vezes são frustradas. Mas quando a gente entende que Deus nos deu tantos presentes, tantas bênçãos, nós podemos retribuir intercedendo por alguém.
Então a intercessão é um ato de gratidão. Quando você intercede pelos seus filhos, você está agradecendo a Deus pelos seus filhos. Você está falando, Senhor, muito obrigado pelos meus filhos. Eu concordo com o propósito que o Senhor tem na vida deles. Eu quero que tudo aquilo que o Senhor escreveu a respeito deles possa ser cumprido. E aí você entra num processo de intercessão por eles, de se colocar diante de Deus e clamar pela vida deles. Preocupar-se com o que Deus também se preocupa, já falei. Trazer o céu para a terra. Então Jesus ensinou na oração, Jesus ensinou a gente a orar e dizer, venha o teu reino. A oração do Pai Nosso é você clamar para que o que está sendo feito no céu seja feito na terra também. É esse clamor. E quando você intercede, você está dizendo assim, eu quero a tua vontade, Pai. Eu quero que seja feita na terra a tua vontade. Então é a gente abrir mão da nossa vontade para que a vontade de Deus se estabeleça